Vamos então fazer a correção da nossa avaliação de progressão aritmética e geométrica. Aí nós temos uma questão que pede o seguinte: indique a alternativa cuja a sequência não representa uma PA. Para que ela represente uma PA, a sequência numérica ela tem que ter um padrão. Menos 2 para menos 3, para menos 4, para menos 1. Eu tenho uma progressão aritmética decrescente, que cada número para o outro vai decrescendo menos 1. Eu tenho outra, uma progressão aritmética constante, que de um termo para o outro aumentou zero, ou seja, a razão é zero. Tínhamos uma também que do 5 por 10, por 15, por 20, sempre aumentou 5, né? Essa é uma progressão aritmética crescente. Mas a outra, a resposta, que não é uma progressão aritmética, veja, do 2 para o 6, tanto do 6 para o 4, do 6 para o 10, aumentou 4. Mas do 10 para o 12, quebrou essa sequência. Aumentou somente 2. Então, por causa disso, por causa não teve um padrão, a resposta era essa aqui, a sequência com 2, 6, 10 e 12. Vimos uma questão que falava sobre um tabuleiro de xadrez que é composto por 64 casas. Visando construir um novo jogo matemático, foram distribuídos grãos da seguinte maneira: 5 grãos na primeira casa, 10 na segunda, 15 e assim por diante, obedecendo sempre uma progressão aritmética, 5, 10, 15, 20, até a 64ª casa. Ele quer saber quantos grãos de arroz foram necessários para colocar nessas 64 casas do tabuleiro. Aí eu vou ter que calcular o último termo, para que eu possa usar a fórmula do termo de uma progressão aritmética, que é essa daqui. Primeiro termo mais o último, dividido por 2 multiplicado pela quantidade de termos. O último termo será o primeiro termo mais a quantidade de termos menos 1 vezes a razão. O primeiro termo é 5, mais a quantidade de termos é 64, menos 1 vezes a razão, que é 5. Veja que está aumentando sempre 5 grãos de uma casa para o outro. Aí eu vou ter 5 mais 64 menos 1, 63, vezes 5. 63 vezes 5, 315. 315 mais 5, 320. Ou seja, o último termo é 320. 5, que é o primeiro, mais 320 dividido por 2, vezes 64. 320 mais 5 dá 325, dividido por 2, vezes 64. 325 vezes 64 dá 20.800, dividido por 2 dá 10.400. Ou seja, vai utilizar 10.400 grãos para colocar nas 64 casas do tabuleiro. Vimos uma pergunta onde nós temos a soma dos números naturais ímpares de 3 algarismos é dado por... Primeiro, eu tenho que identificar quem são esses números. O meu primeiro termo, primeiro número com 3 algarismos ímpares é 101. O último número com 3 algarismos ímpares, 999. A razão é 2, porque um número ímpar sempre vai aumentando de 2 em 2. 101, depois 103, 105. A quantidade de termos eu não sei, que eu preciso descobrir para que eu possa saber e usar a minha fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Aí eu vou ter o último termo, 999, é igual ao primeiro termo, 101, mais a quantidade de termos, n menos 1, vezes a razão. A razão eu sei que é 2. Veja que o 2 vai ter que multiplicar por n, e 2 multiplicado por 1, menos 1. 2 vezes n, 2n, 2 vezes menos 1, menos 2. Eu vou
passar o 101 para o outro lado, vai ficar 999 menos 101 dá 898. Veja que esse menos 2 também eu vou ter que jogar para o outro lado da igualdade, invertendo seu sinal. Vai ficar 898 mais 2 é igual a 2 vezes n, que dá 900, né? Aí eu vou ter 900 igual a 2n, ou seja, n é igual a 900 dividido por 2. O valor de n será 450. Então, vai ter 450 números ímpares de 101 a 999. Agora eu já tenho a fórmula, já tenho a quantidade, o último termo, já tenho a quantidade de termos, que é 450, é só multiplicar. O primeiro termo, 101, mais 999, dá 1.100. 1.100 dividido por 2, vezes 450. 1.100 dividido por 2 dá 550. 550 vezes 450 dá 247.500 a resposta. Essa questão não tinha alternativa. Tínhamos uma questão que tínhamos uma sequência geométrica finita. Ele já dá uma sequência geométrica finita, aonde que o primeiro termo é 2 e o segundo 6. Veja que essa razão é 3, porque 2 vezes 3, 6. Progressão geométrica, primeiro termo 2, o último termo 13.122. A razão 3, ele quer saber a quantidade de termos que tem essa progressão geométrica. Veja que o meu último termo é 13.122, é igual, primeiro termo 2, vezes a razão, que é 3, elevado a n menos 1. N é a minha quantidade de termos. O que é que eu tenho aqui? O 2 multiplicando o 3. Eu vou passar o 2 para o outro lado da igualdade, dividindo 13.022. 122. 13.122 dividido por 2 dá 6.561. Aí eu vou ter 3 elevado a n menos 1 igual a 6.561. O que é que eu fiz? 6.561 precisa ser fatorado para encontrar uma base 3. 6.561 é a mesma coisa que 3 elevado à oitava potência. Porque simplificando, ó, 6.561 por 3 dá 2.187, por 3, 729, por 3, 243, por 3, 81, 81 por 3, 27, 27 por 3, 9, 9 por 3, 3, e 3 por 3, 1. Ou seja, 3 elevado a 8 é a mesma coisa que 6.051. Aí agora o que é que eu fiz? Eu vou 3 elevado a n menos 1 é igual a 3 elevado à oitava potência. Fazendo isso, o que acontece? Se eu tenho duas bases iguais, igualada, eu corto as bases e igualo os expoentes. N menos 1 é igual a 8. N vai ser igual a 8 mais 1. O que é que eu fiz com esse menos? Passou para cá e inverteu o sinal dele. 8 mais 1, 9. Ou seja, vai ter 9 termos essa progressão geométrica finita. Tínhamos uma questão das tábuas que fala o quê? Que elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. Uma tábua na primeira fila, aí temos duas tábuas na segunda fila, 4 tábuas na terceira, 8 na quarta e assim por diante. E ele quer saber, determina a quantidade de tábuas empilhadas na minha 10ª fila. Para eu encontrar, eu tenho que calcular o meu último termo, que é o meu A10, né? O termo, a quantidade de tábuas que vai existir nessa pilha. Mas vai ser, o primeiro termo é 1, só tinha uma tábua na primeira, vezes a razão. O que é a razão? Veja que sempre está dobrando a quantidade de tábuas. Olha. Uma passou para 2, 4, 8. Sempre multiplicando por 2 a quantidade de tábuas.
A razão vai ser 2 elevado a n menos 1. Quem é n? A quantidade de filas que vai ter. Vai ser 10 menos 1. Então, na minha 10ª fila, ou 10ª pilha, como vocês queiram, vai ser 1 vezes 2 elevado a 10 menos 1. Vai ser 2 elevado à nona potência. 2 elevado à nona potência é 512, que é 2 vezes 2 vezes 2, isso 9 vezes. Ou seja, a resposta é 512. Temos uma questão também que é de progressão geométrica, mas também de porcentagem. Como assim? Uma criação de coelhos foi iniciada exatamente há um ano, com 100 coelhos. Durante esse período, o número de coelhos duplicou a cada 3 meses. Hoje, parte dessa criação deverá ser vendida para se ficar com a quantidade inicial de coelhos. Para que isso ocorra, a porcentagem da população dessa criação de coelhos a ser vendida é. Veja que a cada 3 meses a população de coelho dobra. Primeiro, iniciou com 0 mês, com 100 coelhos. Após 3 meses, terá 200. Após 6 meses, vai ter 400. Após 9 meses, terá 800. E após 12 meses, que vai ter 1.200. Que ele fala após, que nem diz aqui, o número de coelho hoje, no caso, após esses 1 ano, né? Que ele fala exatamente há 1 ano. Então, dentro de 1 ano, vai ter 4 meses após, 4 trimestres. O que é que eu tenho? Eu tenho o meu primeiro termo, que é 100, e o meu último termo, que é 1.600. Veja, o que aconteceu? Essa quantidade de coelhos partiu de 100, partiu para 1.600. Não foi? Então, agora, ele quer fazer o seguinte, quer partir de 1.600, passar para 100 de novo. Não é isso? Porque ele quer vender para chegar à quantidade inicial. De 100 para 1.600, o que aconteceu? Aumentou 1.500 coelhos, não foi? Da mesma forma, se ele tem 1.600, ele quer passar para 100, ele tem que diminuir 1.500 coelhos. Aí a pergunta, qual é a porcentagem da população atual dessa criação de coelhos a ser vendido? Então, se ele vai ter que vender 1.500, aí ele tem que vender. Se eu quero saber o percentual a ser vendido, eu vou vender, né, 1.500, ter que retirar 1.500. A porcentagem será 1.500 dividido pelo total que ele tinha nesse ano, que é 1.600. Então, o percentual vai ser esse aqui, ó. Dividindo 1.500 por 1.600. Fazendo a divisão, eu vou encontrar um número decimal. 15 dividido por 6 vai dar 0,9375. Ou seja, transformando em porcentagem é só multiplicar por 100. Multiplicando por 100 aqui, esse número decimal, a vírgula vai andar 2 casas para a direita e vai ficar 93,75%. Ou seja, terá que vender 93,75% da sua criação de coelhos.
Resposta 93,75. Então, é uma situação que é uma progressão geométrica de 100, 200, 400, 800, 1600, ou seja, sempre dobrando. Mas nesse caso aqui, ele quer saber em relação que ele precisa sair do último termo para o primeiro termo, né? Para sair, ele tem que diminuir 1.500. E 1.500 corresponde a 93,75% da população de coelhos. Temos uma questão. Seguindo o padrão, calcule o total de palitos que serão usados na construção da primeira até a 15ª figura. Veja que eu tenho, na minha primeira, 4 palitos, na segunda, 7, na terceira, 10, e assim por diante, até chegar à minha 15ª figura. Então, ele quer saber quantos palitos serão usados na construção de todas essas figuras. Então, primeiro eu tenho que calcular o meu último termo, né? Por quê, professor? Porque aqui eu tenho uma situação de progressão aritmética, sempre aumentando 3. Aumentando 3, ó, do 4 para 7, aumentou 3. 7 para 10 aumentou 3, ou seja, é uma progressão aritmética de razão 3. Então, vamos calcular o último termo, que é na 15ª figura. Na primeira figura tem 4 palitos, somada a quantidade de termos, que é 15. 15 menos 1, vezes a razão. A razão sempre aumentando 3, né? Cada figura aumentava 3 palitos. Ou seja, na minha 15ª figura vai ter 4. Aqui. Mais 15 menos 1, 14. 14 vezes 3. Ou seja, na minha 15ª figura, eu vou ter 4 mais 42. Teve pessoas que achou que era só 46 e botou a resposta. 14 vezes 3 é 42. 42 mais 4, eu vou ter 46 palitos na última figura, né? Mas, para eu saber a quantidade de palitos que vai ser usada em todas as 15 figuras, eu vou usar a fórmula do termo, da soma dos termos de uma progressão aritmética. O primeiro termo é 4 palitos, na última figura tem 46. Dividido por 2, vezes a minha razão, que é 3. Aí eu vou ter 4 mais 46, eu vou ter 50. Dividido por 2, vezes 3. 50 dividido por 2 dá 25. 25 vezes 3, 75. Ou seja, eu vou usar 75 palitos para formar todas as figuras. 75 palitos a resposta. Então, veja que ele quer saber o total de palitos que será usado desde da primeira figura até a 15ª figura. Nós temos na questão 10 a seguinte situação. João pediu um empréstimo a seu pai sem juros. Veja que é sem juros. Vocês vão estudar agora nessa unidade matemática financeira. Combinou de pagá-lo em 7 prestações, sendo a primeira de 50, a segunda de 100, a terceira de 200 e assim por diante. Mantendo o mesmo padrão, qual será o valor do empréstimo de João?
Veja, eu tenho uma progressão geométrica, sempre o que acontece? Do primeiro termo para o segundo vai sempre dobrando, né? De razão 2. Você poderia somar 5 mais 100 mais 200 mais 400, que é fácil, mas eu posso resolver através da soma dos termos de uma progressão geométrica. Quem é o meu primeiro termo? 50. Ó. 50 é o meu primeiro termo, que foi a primeira prestação que ele pagou, vezes a razão dessa progressão geométrica é 2, porque sempre dobrando. A quantidade de termos. Agora temos a seguinte: a quantidade de termos não é 7 prestações? 7 menos 1. A razão, 2 menos 1. Aí eu tenho 2 menos 1 é 1. Aí eu vou ter 50. Tenho que resolver primeiro a potenciação. 2 a sétima é 64, né? 64 menos 1. Fazendo a multiplicação, ou simplesmente fazendo a divisão aqui, ó. 64 menos 1 é 63. 63 vezes 50. Aí eu vou ter que 2 a sétima não é 100 e... Não é 64, não, galera. 2 a sétima é 128. 2 a quinta é 32. 2 a sexta, 64. 2 a sétima, 128. Aí eu vou ter 128 menos 1 é igual a 127. 127 vezes 50, 6.350 a resposta. Ou seja, ele pegou emprestado com o pai 6.350. Lembrando, porque ele teve que subtrair primeiro? Porque ó, aqui tinha uma fração antes, ó. Não era 2. Então, tinha que subtrair 128 menos 1, 127. E 127 vezes 127 vezes 50, 600, 6.350. Por quê? Porque aqui estava tudo dentro de uma divisão. Então, eu tinha que resolver toda essa divisão aqui primeiro, para depois multiplicar. Senão o resultado não bate. Então, a resposta certa, 6.350. Temos uma questão que temos. Uma determinada empresa possui 729 funcionários. No início da pandemia, após um mês de lockdown, o número de funcionários demitidos foi um terço do total, seguindo assim mês a mês demitindo um terço do restante. Qual a quantidade de funcionários após 4 meses seguidos de lockdown? Nessa questão, eu posso resolver da seguinte maneira. Eu tenho que o meu primeiro termo é a 729. Por quê? Eu vou ter uma progressão geométrica 729, meu primeiro termo, e sempre eu vou diminuir um terço. Eu vou
fazer o quê? Dividir por 3. Multiplicar por 1/3 é a mesma coisa de dividir por 3. Vai dar 243 e assim por diante. Então, eu vou ter uma progressão geométrica, você poderá resolver dessa seguinte maneira, na lógica e por matemática. Ao final do primeiro mês, diminuiu o quê? 1/3, eu vou ter 243 funcionários. Porque essa questão precisa de um entendimento. É ao final, né? Ao final do segundo mês, vai ter que demitir mais 1/3. 243 dividido por 3, 81. Ao final do terceiro mês, vou ter que dividir de novo por 3, dá 27. Ao final do quarto mês, vou ter que dividir por 3. Eu vou ter que, só vou ter 9 funcionários. Partiu do primeiro, 243 para 729 para 243 para 81 para 27, até chegar a 9 funcionários, a resposta. Mas eu poderia resolver essa questão através da soma dos termos de uma progressão aritmética. Eu quero calcular o meu último termo, sendo que o meu primeiro termo é 729, vezes a razão. A razão, galera, é 1/3, né? Quando você divide por 3 alguma coisa, é a mesma coisa que você multiplicar esse número por 1/3. E a quantidade de termos, de elementos? Veja que ao final de 4 meses, eu vou ter 5 meses de segmento. Não é 4, é 5, porque que nem foi falado. 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 5 elementos. Aí tem o meu último termo, vai ter 729. O que é que eu vou ter? Vezes 1/3 elevado à quarta potência, né? Eu vou ter 1/3. De acordo com Wikipédia, televisor, por vezes. 5 menos 1, 4. Eu vou ter que 729 vezes 1 elevado à quarta potência é 1. 3 elevado à quarta potência é 81. Então, 81, 729 dividido por 81 dá 9. Ou seja, o meu último termo é 9. É uma situação de uma progressão geométrica decrescente. Ela é uma progressão geométrica decrescente. Na nossa última questão, nós temos o seguinte: a Copa do Mundo de futebol é um torneio realizado de 4 em 4 anos. A sequência abaixo relaciona os últimos anos que houve Copa do Mundo, desde o primeiro título da seleção brasileira. Lembrando que o primeiro título da seleção brasileira foi em 58, que nem está aqui, ó. 1958, 1962, 66, 70 e até os dias atuais, que foi a última realizada em 2018. Quantos torneios foram realizados até 2018? Então, ele quer saber a quantidade de termos, né? Quantidade de termos. Na minha última Copa do Mundo, que é meu último termo, foi 2018, né? O ano que vem terá, em 2022. Mas a última Copa foi em 2018. Realizado no... Nem sei onde foi, mas foi em 2018, na Alemanha. O primeiro termo, em Londres, que diga, o primeiro termo
é 1958. Mais a quantidade de termos eu não sei, eu chamo de n, menos 1, vezes a razão. A razão é 4, né? Porque é a cada 4 anos. Veja, agora ficou fácil. O 4 vai multiplicar o 1, depois o n. Aí eu vou ter, de um lado, 2018. Vamos passar 1958 para o outro lado da igualdade, vai ficar 1958. É igual 4 vezes n, 4n. 4 vezes menos 1, menos 4. Ou seja, eu vou ter 4n de um lado, 2018 menos 1958. Fazer a subtração aqui. 2018 menos 1958 dá 60. E agora, ó, o que vai acontecer? Esse menos 4, passando para o outro lado, fica mais 4. Ou seja, n vai ser igual a 60 mais 4, 64. 64 dividido por 4. 64 dividido para 4 16. Ou seja, do primeiro título para a última Copa realizada foram 16 Copas. Então, com isso, finalizamos a correção da avaliação. Vocês irão fazer a correção das questões que vocês erraram e postar no Classroom.